Olá! Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Mais um programa sobre o manto de Maria. Que alegria estar aqui com vocês, né? Mais um casal maravilhoso, um casal amigo nosso, um amigão assim que eu tenho há muitos anos, antes mesmo da nossa conversão, da nossa vinda para a Missão Guadalupe. Eles estão com nós. E muitos milagres aconteceram na vida deles, né? E eles estão aqui hoje para contar pra gente como foi tudo isso, né? Então, quero agradecer vocês por mais esse programa. Continue dando aquele like lá no YouTube, curtindo o nosso programa, enviando para as famílias, para seus conhecidos, para que esse programa chegue, né, na casa, na residência de todos mesmo, né? Muito obrigado, tá? Estou aqui do lado da minha esposa querida, Renata, que vai apresentar esse casal. Olá, meu amor. Oi. Olá para você de casa. É um prazer imenso estar aqui novamente, conhecendo um pouquinho, né, dos nossos amigos da missão, levando o nosso carisma para você que já conhece e para você que está chegando. Então venha fazer parte desse projeto, desse trabalho lindo. E é realmente uma alegria dividir hoje a palavra, o testemunho, a partilha com os nossos irmãos Juliano e Isabel, carinhosamente conhecidos como Lano e Bel. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado. É muito bom, um prazer imenso recebê-los aqui. E a gente sempre começa assim o nosso programa com aquela perguntinha básica, né, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho da história de vocês, como casal, como se conheceram, né? Partilhe um pouquinho desse início aí de vida a dois junto. Você começa. Bom, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, através de uma amiga em comum que nos apresentou no antigo tradicional. Quem é novinho lembra, né? E depois que a gente começou a olhar direito um para o outro, a gente descobriu que nós já tínhamos sido apresentados 3 vezes, até a gente começar a namorar. E de namoro a casamento foram 3 anos, namoro, noivado, casamento, né? Casamos em 2006, na Igreja Santa Cruz. E foi assim, né, nossa história, vamos dizer, não teve grandes, assim, mas era engraçado quando a gente descobria que já tinha sido encontrado, que a gente já tinha sido apresentado, mas foi... Entrou na minha rota. Entrei na rota. Pelo jeito foi amor à primeira vista, né, Lano? A terceira vista. Ou a terceira vista. Foi bem interessante. E fazer uma pergunta para você. E teve esse casamento, tudo assim, já tinha uma experiência com igreja, religião, alguma coisa ou não? Isso veio agora? Como é que conta um pouco aí sobre como entrou a religião, a igreja, o casamento, né? Foi na igreja, só foi no cartório? Conta um pouco. Nosso casamento foi na igreja, mas eu sempre fui um católico de BGE. Sim. Né? Tinha até então só contato com a igreja de ir num casamento, em algum evento mesmo, né? Então não posso dizer que foi um contato assim profundo. Nós queríamos uma bênção. Na época do casamento a gente queria, eu tive uma base católica e eu, apesar de não praticar, eu queria que tivesse essa cerimônia, essa bênção. Não só pela beleza em si, da igreja, da noiva e tal, mas eu queria que tivesse ali uma palavra, né? A gente já tinha pelo menos esse caminho. Mas nós não tínhamos contato com a fé, que era essa pergunta, né? A religião não era parte da nossa vida, não foi por muitos anos. Apesar que quando nós tivemos a nossa primeira filha, nós quisemos batizá-la e escolhemos um casal que vivia muito da fé. Eles estavam, na época, nos acampamentos da Canção Nova. E naquela época a gente pensava assim, bom, se acontecer alguma coisa com a gente, pelo menos alguém com fé vai dar um suporte para ela bacana numa falta de pai e mãe. Então, sim, assim, a fé nossa foi aqui. Essa era nosso contato com ela, vamos dizer, né? Digamos, sempre fomos espiritualistas, né? Sabendo das histórias de Jesus, né? Eu tive bastante tempo no centro espírita. Isso foi mais superficial mesmo. Entendi. E aí tem
Aí veio a família, nasceu filhos, né? E com isso, Lano, eu sei que você teve um problema muito grande na pandemia, né? Você passou por um problema de saúde que você já tem, né? Você tem um problema de saúde e isso na pandemia poderia ocorrer até mesmo a morte, né? Então, vocês ficaram, vamos dizer, em pânico, assim? A pandemia foi bem difícil para todos, né? Mas para mim em especial, para nós, né? A gente teve que respeitá-la, de não sair mesmo, respeitar a pandemia desde então. E porque o medo foi grande. Eu tenho uma doença degenerativa e eu tomo medicações e minha médica falou, ó, não pode ter contato, enfim. E eu respeitei, né? Muito. Fiquei muito... Posso dizer que eu fiquei bem mal mesmo. Em pânico mesmo, nós ficamos, né? Porque era muito claro, o grande risco era o Lano, né? E a primeira onda foi uma onda que teve muitos óbitos, né? Até todo mundo identificar. Então, assim, a gente ficou um período, não vou dizer neurótico, mas quase lá, né? Então, a gente teve uma reclusão total, família, amigos, e mesmo quando começou-se a liberar um pouco, pra gente foi muito difícil, porque ainda assim a médica falava, você não pode, você não pode, você não pode. E quando a Covid chegou em casa, quem ficou pior fui eu. Graças a Deus, não foi ele. Mas foi um período muito conturbado e ainda assim a fé não existia, né? E é bem isso, né? Porque na pandemia, a gente já, igual você falou, nós não tínhamos muita fé. Acontece tudo isso. Sabemos que a pandemia trouxe muitos divórcios, porque eles brincavam muito, falavam que o casal se conheceu na pandemia, né? Então, e vocês tiveram mesmo, né? Aí, já contando um pouco aí, quase uma separação mesmo, né? Um fim de casamento, né? E aí é onde nessa parte que começa a entrar, acho que Deus, fé, né? Conta um pouco aí pra nós. A pandemia, nós tivemos muitos danos na pandemia, não soubemos lidar, né? Pós-pandemia foi um momento difícil também. Mas muitas coisas aconteceram que colocou a nossa caminhada em voga, né? Em teste, vamos dizer, né? Nós tivemos mesmo esse momento de separação, foi bem ruim, né? Mas valeu para nos fortalecer, claro. Estamos aqui hoje, não nos separamos e muitas coisas aconteceram, como acho que eu já te disse, né? Você é uma peça, você é um personagem do meu livro. Eu tenho um livro que eu vou guardar comigo, né? Que são várias pessoas. Você é um personagem desse livro importantíssimo, que foi a pessoa que me trouxe aqui, é a pessoa que me levou para a igreja, a pessoa de menor manutenção da minha vida, dos meus conhecidos, era o Galisteu. Eu só via em algum evento de terceiros, né? Amigos em comuns. E você me fez um convite num momento muito árduo. Esse convite aí, né, que você está falando, que o Júlio está falando, nós falamos aqui que nós somos usados pelo Espírito Santo, né? E um belo dia, fazia um tempinho que a gente não se via, né? Você vai poder contar melhor, mas nós se encontramos em um hipermercado e lá eu perguntei se você estava bem, você já veio e falou, não está nada bem, né? Exato. Foi um momento ali que você queria falar. Fala um pouco aí. Eu estava vivendo um momento estava quebrado em todos os sentidos, né? Emocionalmente, todos os sentidos. Estava num momento bem difícil, passando um momento difícil, né? E a gente estava se separando, então imagino que não envolvia, né?
Eu estava também com uma ansiedade bem alta, sofrendo de ansiedade, crise de ansiedade, chorando e tal. Até que você me viu, eu estava em crise de choro, né? Não podia conversar nada, qualquer coisa que tinha um gatilho, eu já chorava. Aí você me convidou, posso te fazer um convite? Mesmo sabendo que você não vai aceitar, lembro muito bem, e você fez esse convite, que era para ir conhecer o grupo de oração, né? Aqui na nossa paróquia, da missão. E eu falei, eu vou, mas eu não fui, né? Enfim, mas teve uma segunda chamada que nós fomos juntos, né? E ali foi o início da nossa conversão. Sim, ainda mais porque o convite surgiu para vocês conhecerem a missão, e a gente fala muito Missão Guadalupe, acampamento, né? Tudo começa ali, e a conversão veio vocês através de um grupo de oração, Exato. né? Né, Bel? Eu lembro muito desse dia, porque ele foi ao mercado comprar um suco para a Júlia levar na escola. E sempre eu ia. E nesse dia ele demorou mais de 1 hora para voltar. E eu, gente, né? Tá, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, ele não chegou. E aí quando ele chegou, eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, eu cruzei o Galisteu. E nós choramos muito. Eu e ele, a gente conversou demais. E ele me fez um convite para ir num grupo de oração. Você iria? Aí eu, bom, iria? Vai, vou, né? Sem nenhuma ideia do que seria um grupo de oração. Na minha cabeça era todo mundo rezando, tipo assim, terço, né? Falei, vamos. E nessa época, como estávamos, o fim da pandemia significou o fim daquele casamento. Isso nós temos muito definido. Aquele casamento foi, né? Então a gente estava no momento, meus pais estavam em Ribeirão, então todo fim de semana nós íamos para Ribeirão. E foi aniversário da Júlia, então nós fomos para lá, foi um feriado, nós fomos. E por isso que nós não fomos na sequência desse teu convite, a gente foi um pouco depois. E eu me recordo muito dele falando assim para mim, o Galisteu falou para mim que lá ele já viu vários milagres acontecer. Falei, vamos, né? Então, mas na minha cabeça, gente, num processo de separação, não sei se era aquele momento, vamos voltar, era sei lá como que vai ser, né? Vamos ver. E quando nós fomos, eu me recordo muito bem, a gente levou a Júlia, porque não sabíamos o tempo que ia demorar, nada disso. E a hora que a gente chegou, eu lembro do pregador, era o Marquinhos, a gente entrou, deram um papelzinho pra gente, completamente perdidos, assim, sem... Não, era uma coisa horrorosa. E eu lembro, aquele dia eu costumo usar a expressão vários tapas, né? O primeiro foi na entrada, porque a minha filha olhou pro altar e falou assim, eu não gosto daqui, esse homem tá sofrendo, e o que é isso? E aí foi o primeiro tapa, eu nunca trouxe minha filha numa igreja, isso foi nítido, assim. E veio na minha cabeça assim, não é nem o que eu fiz, é o que eu não fiz. Mas sentando, chegamos ali, todo mundo se abraçando, só vendo o povo se abraçando, o povo se abraçando. Você nos encontrou na entrada e você ficou muito feliz e você falou assim pra mim, eu e a Renata estamos rezando muito por vocês, ainda bem que você veio, estou muito feliz. E eu falei assim uma hora pra ele, falei, nossa, eu quero ir embora, mas eu não vou embora por causa do Galisteu, ele tá tão feliz porque eu tô aqui, eu não vou embora. E aí eu lembro dele, ele me mostrou um casal que tava na nossa frente com um bebezinho de carrinho, e todo mundo dançando, faraó, não sei o quê. E esse bebê dormindo. E ele me mostrou assim. E eu achei aquilo interessante. Falei, gente, esse bebê não tá acordando nem nada, não tá estranhando, barulhão. Mas ficamos aqui. E a gente naquele desconforto, né? Mas quem já assistiu alguma pregação do Marquinhos vai saber do que eu tô falando. Ele é muito intenso, né? E a pregação dele é muito forte. Então foram vários tapas ao longo da pregação. Parece que a fala era pra foram várias. E a Júlia ali com a gente chorando, eu chorando muito. Chegou um momento que eu só chorava. E no final, se falou assim, olha, nós vamos sortear um número de quem vai levar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe para casa. Por uma semana, número 150, e era o meu número, né? E aí eu já levantei assim, vem aqui, né, tal, e aí eu fui no caminho, e alguém olhou pra mim assim, já perto de chegar, alguém perguntou assim, quem veio aqui pela primeira vez? Aí eu levantei a mão,
E uma pessoa olhou pra mim, eu tô olhando pra ele, mas eu não vou chorar. A pessoa olhou pra mim e falou assim, você tá vendo que você tinha que vir aqui hoje? O que Deus queria pra você? E aí eu peguei a imagem e virei pra trás, e que eu virei pra trás, você tava chorando muito, olhando pra mim. Emocionado. Porque uma coisa, quem já teve no processo de separação, sabe, é que nesse momento o casal tá muito fragilizado. E às vezes é um momento que você escuta pessoas que estão ali para te apoiar. Olha, eu tô aqui pro que você precisar. Mas tem momentos que tem pessoas que usam desse... Às vezes concordar com aquele desabafo seu, né? Ou... Não, às vezes nem você tá desabafando, mas a pessoa fala, fomenta. Te incentiva, né? Te incentiva, ou aproveita para falar o que acha do seu cônjuge, né? Então a gente estava num momento muito sensível. E você foi uma pessoa... Quando ele fala do livrinho, ele sempre falou isso do livrinho, que não fez isso. E aí eu virei pra você e falei assim, muito obrigada pelo que você falou pra ele e pela pessoa que você foi pra ele. E você falou uma coisa pra mim, se você acredita que eu não lembro uma palavra que eu falei pra ele, foi o Espírito Santo que me usou pra você. E é muito real isso, Bel, porque assim, na pandemia... A gente ficou sabendo de alguns amigos que ficaram doentes, outros que não estavam legal. A gente sabia que o Lano estava muito recluso. A gente já estava nesse momento de muita entrega para Deus e a gente já tinha rezado. Por causa do amigo, né? Que nós temos em comum. Temos um amigo em comum, então a gente sabia que não estava bem. Então a gente realmente rezava, né? Fazia orações por todos os doentes, incluímos o Lano. Eu falo que Deus foi trabalhando com tanto cuidado assim, que... Eu lembro que nós viajamos, fizemos uma viagem toda especial para as Arábias, né? Eu poderia pensar em quantas pessoas lá naquela distância, mas a gente estava num lugar lá passeando. Eu falei, Rodrigo, tem que levar esse café aqui pro Lano. Então, assim, um ótimo café. É verdade. Eu sinto um cuidado, um carinho de Nossa Senhora. Então, assim... esse encontro com o Rodrigo no mercado prova isso, e não é a gente fazendo nada, é claro que não, é o Espírito Santo, é Deus agindo, é uma boca de Deus no momento certo, e então assim, a gente vai associando e vendo que todas essas coisas foram um cuidado de Deus, porque por mais que a gente se conheça aí há, sei lá, né, já tem mais de 20 anos, já fazia um tempo que a gente não se via pessoalmente, né, então assim... E aí foi lá, levou esse café e tal, e aí teve esse convite para o grupo de oração, e ele não lembra, mas eu lembro que ele chegou em casa e falou assim, você não sabe quem que eu encontrei na igreja? Falei, o Lano e tal, e ele partilhou assim comigo que o casamento dele acabou. No mercado, perdão. Que ele tá se separando, que ele tá em fase de assinar os papéis. Eu falei, como assim? Como assim? Então, a gente, realmente, de coração, a gente rezou muito por vocês, pelo casamento, porque aquilo deixou a gente muito afetado, né, assim, magoado de ter amigos queridos, assim, pessoas queridas que a gente conhecia de longa data e com essa possibilidade de separação. E a gente fala muito aqui no programa que muitos são chamados, convertidos, né, através dos acampamentos. E com vocês aconteceu no grupo, né? De uma coisa tão forte, tão impactante, né? Vocês falam, acreditam numa conversão mesmo ali naquele momento, nesse encontro que a gente às vezes tem lá dentro do acampamento, com vocês foram ali, no grupo? Eu saí daquela igreja outro. Minha vida nunca mais foi a mesma. Né? Minha vida mudou totalmente, a nossa vida. Depois nós continuamos, fomos em outros, aí veio... Lá, aí veio o convite do acampamento, Aí veio né? o convite do acampamento, né? E esse dia em especial, a primeira vez que nós fomos na igreja, a igreja estava lotada. Né? E nós tivemos aquela graça de levar a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe para casa. Não sabíamos rezar nada, mas saímos da igreja diferente, ou seja, Deus já estava trabalhando, né? Dali, a nossa conversão foi a partir daquele momento do supermercado.
Inesquecível. Então esse é meu livrinho, um personagem especial, viu, pessoal? E a gente teve o privilégio de, depois do Lano, teve o privilégio de fazer o acampamento. Por um cuidado de Deus, teve o mesmo líder que eu, que é o Fabinho. Fabinho, beijo, viu? Tá aqui. Seus campistas. Sim. E depois também você fez o acampamento, Abel fora do país, né? Já tinha uma viagem. Mas incentivou muito, e incentivou. E calhou do acampamento sendo o período que eu estava fora, né? Então, o que acontece é que depois daquele grupo de oração, nós nunca mais faltamos. Então, aos poucos, nós também já começamos a ser daqueles que abraçava um, cruzava com o outro, cumprimentava um, porque daí se apresentou e... Então, ele foi para o acampamento. Quando ele foi para o acampamento, o retorno dele, e quando eu voltei também, então eu já estava esperando aqueles abraços, eu já via aquilo acontecer, então para mim isso foi natural também. Então, eu conheci os líderes dele, que são pessoas que eu considero fundamentais, o Fabinho, o Ney, que são pessoas que eu vi que foram muito importantes para essa retomada dele, eu considero, e falei isso numa ocasião para eles, talvez eles lembrem, que o Fabinho não estava no meu, mas eu falei até pro Cleiton também, eu falei, vocês carregaram a maca dele, então se vocês carregaram a dele, vocês carregaram a minha, se são amigos dele, se são amigos meus, nunca mais eu vou esquecer isso, porque era um momento que nós precisávamos de alguém carregar as macas, né? Então isso é inesquecível, e a gente não pode negar que não é uma coincidência. Quem quer achar que é coincidência, que acha, mas não era uma coincidência. E não é uma coincidência porque, olha, vem um chamado para o grupo de oração, depois vem para um acampamento, o casamento retoma no maior felicidade, com Deus junto, no meio, né? E Nossa Senhora, e com isso tudo aí vem uma gravidez. Uma gravidez. Né? Conta um pouco, que aí teve milagre de Nossa Senhora aí também, né? Ela foi pro acampamento dela grávida. Eu não sabia. Eu sabia. Eu mencionei que a gente viu um bebê na primeira, que coincidiu de ser também da tribo dele. A Renata era dele, também foi da tribo dele. Aquele bebê que a gente viu no primeiro grupo de oração era uma que foi líder dele também. E ele falou, vamos ter outro filho? E eu falei, você não brinca com isso, porque... Ele falou, Bel, a gente perdeu tanto tempo de bobeira. Pra quê? Olha que bobeira, né? A gente abrimos a porta, Deus já entrou. Não temos que ter medo. E da Júlia, a gente fez um tratamento de 2 anos para engravidar. Eu falei, vou 40 anos, não vai ser rápido. Aí precisava achar um médico para tirar o DIU. Achei na internet Cristiane. Cristiane do grupo. Não tem coincidência na história, né? Era a Cris. Eu olhei para ela e falei, eu já vi você no grupo de oração. E enfim, em 2 meses eu tava grávida. E eu lembro até quando a gente foi no primeiro dia da crise, ele olhou pra nós e falou, você tirou o DIU, minha filha, você queria o quê? Ela, Deus seja louvado. Não esqueço dessa frase dela. Então a gente, de repente, tava grávida. E fui para acampamento grávida e assim, fui numa felicidade. Eu tava tão feliz que eu tava lá, porque era... preocupadíssima fora. Era mais uma prova. Era só assim, falei, gente, é mais uma prova. Esse filho é um filho do Espírito Santo. Eu só tô coroando aqui. Eu tava numa felicidade imensa. E a quantidade de amor que eu recebi lá dentro, o cuidado que tiveram comigo pelo fato da gravidez, é uma coisa assim que eu nunca mais vou esquecer, sabe? Você estava gestante assim de quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Eu tive a liberação na terça, na quinta, a gente entrou porque era carnaval, alguma coisa assim. Na terça, na quinta eu entrei, Então foi assim. Mas eu tava muito feliz. Gente, tá tudo bem, tá tudo certo. E foi uma gravidez muito abençoada, né? Isabela nasceu. Foi muito, muito importante e muito interessante ver a conversão da Júlia, de filha mais velha, de filha única para irmã mais velha, né? Esse cuidado com ela. E nós tivemos a Isabela com 4 meses e meio para 5. A gente teve um acidente doméstico, ela caiu do trocador. Ela teve um traumatismo craniano. E foi um momento que a nossa fé foi colocada à prova, assim, vamos dizer, a primeira vez que a nossa fé foi colocada à prova. Você quer falar Ali um pouco? foi. Foi um momento, um susto, né? E acredito sim que ali a minha fé foi colocada à prova, a nossa, né? Mas a minha em especial. É muito difícil.
E foi difícil, né? Foi um susto e a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu terço, né? É. Eu peguei meu terço e você estava muito desesperada pra gente sair correndo. Mas Foi eu esse grudei. terço, inclusive, né? Eu acho que você pegou eu ele não me- assim. não me recordo eu lembro qual dele, ele dos pegou terços. assim pra mim. Mas foi. Pode falar. Você fala. Eu acho que foi esse. Eu vim com ela, a gente tem que ir ao hospital agora. Ele fez assim. A gente tava com o altar do lado, ele pegou assim. Então vamos. E ele conseguiu ir com tranquilidade até o hospital. Eu só rezei, eu fiquei em paz, eu estava em paz, com medo, mas em paz. Tinha uma paz em mim o tempo todo, como se eu tivesse ali. Como não? Eu estava sendo assistido, amparado, nós estávamos, minha filha já com todo o cuidado da mãe. Eu senti isso. Isso. Esse cuidado mesmo de Deus. Se tem um milagre que eu posso afirmar, foi esse. Isso foi um milagre na nossa vida. Lá no hospital, enquanto a gente, porque entra, só pode entrar um pai, né? Aí fez tomografia, todas essas questões da anestesia para ela dormir, coisa e tal. Naquele momento eu pedi, eu consagrei ela à Nossa Senhora do Guadalupe. Eu falei, mãe, por favor, leve esse pedido. Eu gostaria que o meu fosse atendido, mas Deus que sabe. Mas se a senhora puder levar esse pedido, que eu saia daqui desse hospital com ela, eu seria a mãe mais feliz e minha filha é sua. E falei isso, tranquilizei. Então ficamos horas, dormimos no hospital e enquanto eu estava lá eu vi tantas outras mães com tantas outras dificuldades que eu comecei a pedir para as pessoas orarem para essas mães, não era nem para mim. Eu mandava mensagem, reza pela mãe do quarto, tal. Reza pela mãe, porque eu sabia que eu ia sair de lá. Mas tinha mães que não iriam sair. E seus filhos não iriam sair bem. Então aquilo, a gente saiu, tanto é que no dia seguinte a gente já veio no Terço da Misericórdia aqui na Casa de Missão. A gente veio, trouxe a Nenê. Já veio agradecer. Já viemos agradecer. Quer dizer, esse milagre. Os milagres, primeiro, né, da concepção da Isa, depois desse acidente. E eu trabalho com criança, eu sei o quanto que isso é, assim, infelizmente comum, esse tipo, né, de acidente, trocador, bebê conforto. Então, assim, é muito... É pavoroso, né, viver uma situação dessa, mas isso prova, né, dessa entrega de vocês, né, ao amor de Nossa Senhora e da busca que vocês vêm fazendo, porque era outra coisa que eu gostaria de abordar um pouquinho, que vocês não pararam ali, né, vocês buscaram crescer na fé, né, vocês foram buscar sacramentos, né, Lano, que não tinha feito, como que foi isso? Eu me entreguei, fiz tudo, fiz comunhão, a crisma, entrei faço parte do Ministério da Música e eu fui fazendo tudo. É uma caminhada que a gente tem sede da palavra diariamente. Porque a caminhada são todos os dias, né? A catequese é diária. Esse foi um ano muito especial, foi um ano que eu não perdi missa, não deixei de ler ou ouvir o Evangelho do dia. Hoje a minha vida é a fé católica, né? Quem chegou? Aqui chegou. Não é minha neneca. Que é o nosso milagre. Esse é um milagre de Nossa Senhora aqui, ó. Essa é a Mas Eu acho que um dos milagres também, Galisteu, foi a inserção da Júlia na religião. Porque ela teve, por 10 anos, pais ausentes. E, de repente, ela viu pais mergulhados. E a gente tá dando tempo dela ir se descobrindo, dela ir se assimilando. E agora a gente começou a ter esses frutos. Ela agora quer ir no grupo de jovens, ela vai no Jocan. E lá a gente, na saída, ela falou, mãe, a gente teve um milagre em casa, né? A Bela não aconteceu nada com ela.
ela saiu, você podia ter ido lá na frente falar para o pregador que você também teve um milagre, ela falou. Então a gente está vendo isso, porque a gente só decidiu colocar a Júlia na catequese, que era um dos pedidos do padrinho dela, quando aquilo fazia sentido para nós. Quando a gente estava vivendo mesmo isso. Porque para que ela vai fazer catequese se os pais não vão na missa, se os pais não frequentam, se os pais não entendem? Então hoje todos nós vivemos isso. E a gente foi mergulhando, conhecemos a Guadalupe, quais são os projetos da Guadalupe, quem são os guadalupinhos, e a coisa foi tomando uma proporção que hoje faz parte da nossa vida. Olha, eu falo assim, né? As pessoas veem a gente focados na igreja, sempre dentro da igreja, Missão Guadalupe. Alguns amigos falam, nossa, mas vocês não saem mais da igreja. Assistindo o programa, vocês entendam por que nós estamos na igreja. Por causa de milagres. Porque Deus e Nossa Senhora nos conduz a isso. Então você que não está aqui com nós, venha. Faça o acampamento. Venha no grupo de oração. Seja como esse casal. Testemunho vivo, testemunho de verdade. Ninguém aqui está brincando. Então é isso que a gente quer. E esse programa se torna infinito. De tantas pessoas testemunhando o amor de Deus e o carinho que Nossa Senhora dá. Por isso que nós estamos aqui sempre sobre o manto de Maria, né? A gente tem que terminar, porque o programa é curto, mas ao mesmo tempo muito feliz por ter passado tantas alegrias, tantos milagres, né, desse casal maravilhoso. A gente vai fazer mais um programa, tá, com vocês, para terminar. Tem mais coisas ainda, né? O Leandro ainda vai ensinar a gente a fazer café, que ele faz um café maravilhoso. Gente, será um prazer. Quero agradecer vocês, então, Obrigada. né? Considerações finais. Bel, falar alguma coisa. Obrigada. Nós não fazemos nada mais do que agradecer todo o carinho que Deus tem por nós e que todas as pessoas que a gente conheceu também têm. E um dia eu falei isso pra você, não sei se você lembra. Sejamos que a gente tenha a graça de ser um galisteu na vida e que a gente um dia consiga fazer algo assim, que a gente consiga atingir alguém que esteja precisando. Porque isso que você fez, minha mãe um dia te chamou de anjo da guarda. É inesquecível, foi inesquecível, mudou a nossa história. O fruto tá aí. Eu só me engrandeço de você falar isso porque eu sei que eu fui usado pelo poder do Espírito Santo e por Nossa Senhora. Eu sou apenas uma pessoa simples, mas que consegui fazer com que vocês reatassem esse casamento através da minha oração, né? E a nossa oração é poderosa, é por isso que a gente ora para todos, tá bom? Lano, obrigado. Eu agradeço pelo convite de estar aqui. Agradeço demais a todos da Missão Guadalupe. Eu só tenho graças para falar, são tantas, né, que eu não vou conseguir. E é uma história bonita, é um livro que se escreve, tem vários personagens importantes, né? Vocês são um deles. Tem tantas pessoas importantes que estão passando em nossas vidas e outras que estão por vir. Não sei até quando, né? Mas espero que esse livrinho ele tenha muitas páginas, e página bonita para converter outras pessoas, para ajudar outras pessoas do mesmo jeito que aconteceu comigo, né? Conosco aí, com a família Galisteu, que aconteça com outros. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Sob o manto de Maria estamos. Um beijo no coração de todos. Até mais. Obrigado. Tchau.